Vou trazer para você essa reportagem especial do J. Júnior falando quem é o Everton de Jesus da Silva Gussão, o homem que matou a Laís e que foi preso lá no estado de São Paulo, horas depois. Só que nós conversamos com as vítimas anteriores. Inclusive uma na época, lá em 2015, deu entrevista pra gente. Vou trazer para você em um minuto. Mas antes eu quero falar para você das lojas MM, porque ó, doce, salgado, aquele prato improvisado, todo mundo tem seu lado chefe, não tem? Você não sabe fazer alguma coisa? Sabe fazer um docinho, sabe fazer um arroz diferente? Então você tem que aproveitar o Festival do Chefe Lojas MM e mostrar qual é a sua melhor forma aí de cozinhar. São ofertas à moda da casa para você equipar a sua, ó, na parcelinha mais barata do Brasil, olha aí. Aproveite o Festival do Chefe Lojas MM. Ofertas à moda da casa para você equipar a sua com a parcela mais barata do Brasil. Cozinha Mega 9 portas com lugar para micro-ondas, só R$ 149,99 mensais. Joga no carnê. Panela de pressão antiaderente com visor por R$ 149,90, só R$ 149,90. Refrigerador Consul 2 portas inverter por R$ 289,99 mensais no carnê MM. Festival do Chefe é só na Lojas MM. E olha só, gente, tem muito mais ofertas imperdíveis para facilitar o seu dia a dia e dar aquele toque especial nas suas receitas aí em casa. Então, ó, tá esperando por você essas ofertas. Afinal, Festival do Chefe é só nas lojas MM. Quer falar aqui, ó, na nossa região? 42, anota aí, ó, 429-9164-2325. 99164-2325 é o WhatsApp para você aproveitar essas e outras condições que só o Festival do Chefe lá das lojas MM tem. Agora a gente volta a falar do caso bárbaro que aconteceu em Floresta. J. Júnior preparou uma reportagem especial que mostra quem é Everton de Jesus da Silva Gussão. Esse homem que matou e ainda queimou o corpo da ex-companheira. Isso entre Floresta e Itambé. E o que chama a atenção é que antes desse crime, outras mulheres já sofreram nas mãos dele. E diante desse histórico de violência, parecia ser apenas uma questão de tempo até que algo pior acontecesse. J. Júnior. Everton de Jesus da Silva Gusmão, de 35 anos, não matou por acaso. E o tempo mostra isso. O perfil de violência extrema visto na morte de Laís Gomes dos Santos em Floresta, no interior do Paraná, foi o que também marcou os últimos 2 relacionamentos amorosos dele. E a justiça já sabia disso. Quando eu decidi largar dele, ele me ameaçava, me bateu bastante. Teve uma vez que ele me bateu, que eu tive que fazer uma cirurgia da vesícula, porque ele bateu muito na boca do meu estômago e inflamou, inchou a minha vesícula. Em 2015, em Paissandu, no Paraná, e em 2019, em Jacareí, interior de São Paulo, por pouco, ele também não matou. Nós falamos com exclusividade com as 2 ex-namoradas de Everton que sobreviveram por milagre. Os relatos são fortes, carregados de traumas. Ele me deu uma na minha cabeça, que no meio onde eu coloquei esse braço para me defender, onde foi que quebrou o meu braço. Aí depois ele veio, deu um empurrão, eu caí, ele veio e bateu com uma barra nas minhas costelas. E me bateu muito, falou que ia me matar, que não aceitava a separação. E nesse dia ele me machucou muito, quebrou meu pé. Tem uma cicatriz até hoje em cima da sobrancelha. Marcas no meu corpo, né, que foi ele que fez. Everton foi condenado e preso nos 2 casos, com penas que somadas chegaram a 7 anos de reclusão. 2 pelo primeiro crime e 5 anos pelo outro. As acusações foram sequestro, cárcere privado e lesão corporal grave. E não tentativa de feminicídio, como cobraram as vítimas. E isso explica o porquê de penas baixas para ações tão graves, como contaram as sobreviventes. Principalmente no caso de 2015, que acompanhamos de perto naquela época. No caso registrado em novembro de 2015, Everton foi tão cruel quanto no episódio de agora, quando matou a ex-companheira. Naquela ocasião, nós entrevistamos a vítima, que usou a audiência da RIC Record
para pedir socorro. Isso porque Everton, depois do que fez com ela, ainda estava solto. Ela contou que depois deles participarem de um churrasco entre amigos da empresa que trabalhavam, ele teve uma crise de ciúme e pediu para ir embora do local. No meio do caminho de motocicleta, ele tomou um rumo diferente. Veio parar em uma estrada rural, como essa, aqui no município de Paissandu, onde estamos. O casal também morava nessa cidade. Quando ela desembarca, já com medo, passa a ser agredida. Ele dá socos, chutes na mulher, que cai à margens da estrada junto com alguns entulhos. No meio desses entulhos, uma barra de ferro, que ele pega e usa como arma, espancando a mulher e provocando nela traumatismo de crânio, fratura de várias costelas, lesão no abdômen, que fez, como ela contou, perder o baço. E depois disso, reuniu algumas palhas e folhas secas, jogou sobre a mulher que estava parcialmente desacordada e ateou fogo. Naquele momento, a mulher que estava agonizando e morrendo acabou sendo socorrida por ele mesmo. Isso porque passava alguém na rodovia. E ele ficou com medo de ser flagrado cometendo o crime. Pegou ela, colocou na garupa da motocicleta e nessas condições ele voltou para casa, onde colocou ela debaixo do chuveiro para tentar amenizar as queimaduras. E só procurou o hospital quase 12 horas depois, quando chegou na unidade hospitalar com a mulher entre a vida e a morte, dizendo que ela havia sido vítima de um acidente de moto. Hoje estou numa nova vida, graças a Deus. Isso aconteceu em 2015. Eu tenho certeza que quem me livrou disso foi Deus. Deus não me deixou porque eu tinha um filho para criar. O meu filho foi, acredita, ele batia várias vezes no meu filho. Uma vez ele deu uma surra no meu filho com mangueira de gás. Ele é um vagabundo, pilantra, covarde, estuprador de mulheres. Depois de deixar a cadeia no Paraná, Everton voltou para Jacareí, interior de São Paulo. Não demorou para ele conhecer a outra vítima. E aí ele me levou para o Paraná. E aí eu fiquei 3 dias lá no cativeiro. E a minha família tentando me achar. Com a graça de Deus me achou, com muita busca, com Deus. E aí conseguiram me achar. A cidade do Paraná, que a mulher foi trazida, sequestrada e mantida em cárcere privado, é justamente Floresta, onde agora ele matou Laís. Acompanhamos o resgate dela naquela ocasião, que foi marcado pela emoção do reencontro de pai e filho. Ela estava muito nervosa, emocionalmente abalada, muito ferida. Ela está muito machucada, com diversos hematomas pelo corpo, né? O pai dela estava muito nervoso também, conseguiu ali, até a gente tem uma imagem ali do pai abraçando a filha, depois de mais de 2 dias, uma filha sequestrada, né? O momento ali que ele se encontra com ela, então foi bem bacana. Matar parecia uma questão de tempo para Everton, e foi o que aconteceu. Ele e Laís estavam juntos há apenas 2 meses e, apesar do pouco tempo, o homem já havia revelado seu lado agressivo, conforme contou uma amiga da vítima, também em entrevista exclusiva. Na semana passada ela teve um probleminha com ele de querer terminar e acabaram brigando, tiveram uma discussão. E ele acabou ameaçando ela. Ali ela começou já a ficar com medo. Ele falou pra ela que não tinha término, que com ele não tinha término, então que ela não ia terminar. O medo passou a fazer parte da vida de Laís nas últimas semanas. Ela manteve a relação buscando uma forma de terminar sem ser agredida de novo. Decisão que ela tomou na última quinta-feira, 4 dias antes de ser morta. Trocou o celular, formatou o celular, pegou outro celular depois de novo. Aí ele tinha dado um celular pra ela, ela formatou aquele celular, pegou outro celular. Mesmo assim, não teve jeito. A amiga que traz essas revelações foi a primeira a chegar na casa depois do crime. Vizinhos escutaram os pedidos de socorro de Laís e acionaram a polícia. Ela também foi avisada. Aí a gente veio aqui, 9 horas, vimos que a situação tinha acontecido alguma coisa, porque tinha marcas de sangue, né? Aí a gente olhou tudo certinho, meio bagunçado também, a casa estava meio bagunçada. Como ela estava fazendo faxina, então era para a casa estar arrumadinha. Aí a casa estava bagunçada e tinha marcas de sangue. E uns respingos de sangue também, então a gente viu que tinha algo errado. Então a primeira coisa que a gente foi fazer é chamar a polícia. Então, quando a gente chamou eles já tinham tido um chamado antes. Aí falou que veio aqui e não tinha visto nada.
e que não podia fazer nada, porque eles não podiam arrombar, né, e tal, né, daí voltaram. A gente ligou para eles depois novamente, aí eles vieram. Aí veio, mas falou também que não podia fazer nada, porque como ela não estava aqui, não tinha ninguém aqui, só estava a gente. E que não podia fazer nada, que nós tínhamos que aguardar. A amiga ainda procurou o hospital da cidade com a esperança de encontrar Laís. Esperança que acabou na manhã do dia seguinte, depois de uma noite inteira de aflição e procura. A essa altura, Everton já estava longe. Ele foi preso no interior de São Paulo, centenas de quilômetros de distância de floresta no interior do Paraná. Esse veículo, o condutor havia praticado feminicídio na data de ontem, pelo estado do Paraná. E a gente iniciou o patrulhamento quando avistamos o veículo já no pedágio, na cancela do pedágio. A gente realizou a abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo, porém já foi notado que dentro do veículo havia indícios de sangue, já tinha marcas de sangue no banco. E questionado, ele confessou de imediato a prática do feminicídio, onde ele esfaqueou a namorada. Câmeras de segurança mostram que Everton passou em um posto, abasteceu o carro e levou gasolina em um galão. Em depoimento, ele revelou que a namorada já estava morta nesse momento, escondida no porta-malas do veículo. Ele colocou ela no veículo e informou que ela já estava morta. Ele colocou, levou para uma área de mata e atirou fogo no corpo dela. Everton também confessou que cometeu o crime movido pelo ciúme, ao descobrir uma suposta traição depois de clonar o telefone da vítima. O homem usava tornozeleira eletrônica por conta do crime de 2019. Antes da fuga, rompeu e se livrou do equipamento, deixando em uma árvore. O que aconteceu com a Laís? Podemos dizer que era uma tragédia anunciada, de um assassino frio e cruel que já tinha mostrado isso antes, mas mesmo assim, ainda estava em liberdade. Nós entramos em contato hoje com a Polícia Civil lá de Paysandu para saber se o Everton já foi trazido aqui para a região, para Paysandu, para ele ser ouvido. A resposta que o delegado nos deu é que não, que ele segue lá no estado de São Paulo e não foi feito ainda o interrogatório dele. Ele ainda não foi ouvido com relação a esse crime. O que a Polícia Militar contou é justamente quando eles prenderam ele, ele contou o que tinha acontecido. Mas o interrogatório ainda não aconteceu. Inclusive, a Polícia Civil lá de Paysandu está fazendo todos os trâmites para transferir ele lá do estado de São Paulo, porque ele ainda continua lá, aqui para o Paraná, né, aqui para Paysandu, para ele responder por esse crime e ele também ser interrogado. Mas, gente, hoje eu postei um vídeo lá nas minhas redes sociais perguntando, justiça para quem? É um homem que em 2015 já fez tudo o que queria com a mulher, com essa mulher aí. Queimou, bateu, chutou, fez tudo o que podia. E ele ainda, depois disso, levou ela para o hospital, ameaçando ela dela não contar o que tinha acontecido. Ele quebrava as medidas protetivas. Numa dessas quebras de medida protetiva, a vara criminal de Maringá ligou para a vítima. E ele estava do lado da vítima. Ele obrigou ela a colocar no viva voz e dizer que estava tudo bem, que ele não estava perto dela. E aí, um cara desse, em algum momento, ia ou não ia matar uma mulher? De tantos crimes que ele já cometeu. E aí eu pergunto mais uma vez, a justiça é para quem? Porque lei serve geralmente para favorecer o criminoso. Porque as mulheres, infelizmente, em muitos casos, não têm vez e nem voz. Nesse caso, a Laís ainda foi calada. Tem muita gente que fala, mas ela sabia que ele estava usando tornozeleira eletrônica, vai saber o que ele contou para ela. Qual era a justificativa que ele deu para ela. É óbvio que a gente, assim, quando a gente entende mais das coisas, a gente acaba já desconfiando de todas as formas, mas tem gente que não. Tem gente que acredita que o ser humano muda, mas em muitos casos ele não muda. E esse aí, ó, já tinha um histórico contra as mulheres absurdo. E a justiça deixou ele na rua, achando que uma tornozeleira eletrônica ia resolver o problema. Não resolveu e ainda piorou. Assim que ele for trazido aqui para Paysandu, nós seguiremos acompanhando esse caso, até porque a gente vai querer saber qual vai ser a justificativa dele, o que ele vai falar para o delegado de polícia do crime que ele cometeu. E aqui eu falo também, dou parabéns para o J. Júnior, que lá em 2015 conversou com uma vítima
Agora conversou com ela de novo e ainda conversou com a vítima lá do estado de São Paulo. E elas relatando tudo que elas sofreram. E que a justiça nunca entendeu como tentativa de feminicídio os crimes que ele cometeu contra elas. Entendeu como lesão corporal e, para isso, deixava ele em liberdade. Infelizmente.